pensamento católico, mais particularmente o pensamento católico leigo, né, no Brasil, especialmente aí século XIX, século XX. Foi uma força tão importante e às vezes pouco conhecido. Aliás, frequentemente pouco conhecido, né? Muitas vezes tem gente que pergunta, mas pensadores católicos no Brasil? Teve historiadores católicos, sociólogos católicos, advogados, juristas, né? E, bom, na verdade, teve toda uma geração, né? Aí, especialmente nos anos 30, de tantas instituições, inclusive, né? Foram fundadas nessa época, que existem até hoje. Muitas, infelizmente, já não vivem tal como seus idealizadores pensaram, né? Mas é um período riquíssimo, né? Ótimo. Então, se quiser, fica à vontade, hein? Então, só vamos comentar aí que o pensamento católico não surgiu no século XVIII, que surgiu quando pisou o primeiro católico no Brasil, né? De certa forma. Inclusive, né, um tema interessante é a escolástica colonial, né? Não é o tema de hoje, mas é um tema muito interessante. Mas né? já que você puxou, fala por alto aí. Quem sabe fica um gancho para um próximo podcast só para falar disso. Olha, dois amigos que conhecem muito do tema, talvez você conheça também, o professor Marcos Boeira, da Federal do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em escolástica colonial. E na UERJ tem também o professor Paulo Emílio, de Direito Internacional, o professor Daniel Pêssego, também é especialista em pensamento católico, da aula de História do Direito, lá na Faculdade de Direito da UERJ. E então há ainda aí uma... Eu sei que no Rio Grande do Sul existem outros especialistas também dessa escolástica colonial, né? Porque no Rio de Janeiro e na Bahia, os colégios jesuítas já outorgavam graus, né? Não havia universidade no Brasil, no sentido daquele... a universidade como título, né, de uma agremiação autônoma, etc. Mas havia graus aqui que saíam pelo Colégio das Artes de Coimbra, dos jesuítas. Então, já no período colonial, mal chamado colonial, diga-se de passagem, havia já no Brasil um pensamento autônomo, né, um pensamento de matriz tomista, em grande parte, e muito relevante. Tem um livro que não aprofunda, mas dá o nome desses autores, né, para quem quiser pesquisar, que é Tomismo e Neotomismo no Brasil, de Fernando Arruda Campos. Saiu pela Edições Grijalbo, antigas Edições Grijalbo. Né? E aí tem uma segunda edição pela Paulus, que, se eu não me engano, o título é apenas Tomismo Hoje. Então é uma... o livro não aprofunda, mas para um primeiro contato, inclusive para quem quiser se aprofundar e fazer pesquisa, porque também existe um campo de recuperar obras que já não estão disponíveis. Né? Tem que procurar obras de que só temos referências secundárias. Né? Então há um campo aí também de pesquisa de arquivo. Mas, então já havia pensamento católico no Brasil, inclusive, obviamente, né, tudo, se a gente for pensar até num aspecto mais amplo de literatura, etc., tudo que foi produzido nos primeiros séculos do Brasil é pensamento católico. São José de Anchieta, por exemplo. Sim, claro. Então é importante manter esse estudo, né, para reforçarmos o conhecimento da história, acabar com aquela visão que era só de gente ignorante e tal. E você chamou a atenção pelo Colégio do Rio e de Salvador. O de Salvador formou o Gregório de Matos e Guerra, né? Sim. E formou o padre Antônio Vieira também. Exatamente. Então, quer dizer, formou duas grandes figuras aí. Então o nível não era baixo, não. Salvador era uma das grandes cidades do Império Português. Exatamente. E da América, né? Chegou a ser, por um período, um centro, que, aliás, foi, né, por muito tempo, um centro cultural vibrante. Né? Tanto que a independência do Brasil ficou pendendo. Havia quanto? 1822, havia pouco mais de 50 anos de que o Rio era a capital. Então, Salvador ainda tinha, assim como Brasília ainda não tem uma vida intelectual pujante, né? Esperemos que um dia chegue a ter, mas por enquanto a verdade é que não tem. Então, esperemos, da mesma forma, Salvador ainda era mais importante do que o Rio, né? No período da independência. Havia academias, né? Academia dos Esquecidos, né? Academia Brasílica dos Esquecidos e tantas outras manifestações de pensamento. E lembrando que os jesuítas que cuidavam disso, eles tinham o mesmo método para o mundo inteiro, né?
Então o nível que era ensinado aqui era ensinado em outros locais também, né? Exatamente. Exato. Tinha Ratio Studiorum, né? Exatamente. Eles eram uma organização... Eram, né? Porque depois foram extintos e recriados, mas a recriação já tem uma quebra, né? Não tem como recuperar completamente. Eles tinham uma estrutura bastante hierárquica e burocrática até, né? De compartilhamento de informações e de uniformidade de ação. Algo realmente muito impressionante. Mas desse caldo todo, né? Chegando já para o século XIX, nós temos grandes figuras como José Soriano de Souza. José Soriano de Souza, no final do século XIX, foi um grande defensor dos bispos na questão religiosa, e ele mesmo, já antes de Leão XIII publicar A Aeterni Patris, já vinha na onda de renovação tomista, que já acontecia na Itália antes, né? Em torno da Civiltà Católica e tal. José Soriano de Souza foi um desses pioneiros do que às vezes se chama neotomismo, que a gente poderia chamar de terceira onda da escolástica, ou terceiro movimento escolástico, né? Tem um autor italiano, Carlo Giacon, que põe esse nome de terceira escolástica. Haveria a primeira escolástica da época de Santo Tomás, a segunda escolástica, que é a escolástica ibérica, de Soares, Vitória, né? E essa terceira escolástica que vem no século XIX. E o José Soriano de Souza é um dos pioneiros a nível mundial dessa terceira escolástica, em Pernambuco. Ele tinha uma formação curiosíssima, porque ele era médico de formação. Você sabe mais ou menos quando ele nasceu? Se eu não me engano, 1833, mas eu estou confiando na memória aqui, não tenho... Em Pernambuco. Em Pernambuco, exatamente. Então, ele estudou no Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina, depois fez um doutorado em filosofia em Lovaina, depois se tornou professor de direito constitucional e doutor em direito. Nossa, então, ele veio na volta. Exatamente, um polímata. Medicina, foi exatamente, tinha 3 doutorados. Medicina, filosofia e direito. Nossa, impressionante. E tinha os irmãos dele, que também foram pensadores importantes. Brás Florentino, que escreveu sobre o poder moderador, escreveu sobre a liberdade de cultos, e um outro que era o Amaranto. Agora, porque uma coisa curiosa da época é que os irmãos não tinham necessariamente o mesmo sobrenome. É isso que eu estou estranhando, ninguém tinha o mesmo sobrenome. E por que ele se interessou sobre São Tomás de Aquino? Por conta da formação católica dele e por descobrir, né, por a sua curiosidade intelectual, levou a saber desse movimento de renovação que acontecia na Europa. Em Nápoles, né, depois em Roma e também na Bélgica, né, na Universidade de Lovaina. E ele, com muito esforço, buscou essas fontes, estudou e preparou um compêndio de filosofia tomista para ser usado nos seminários, ou seja, ele foi responsável pela restauração do tomismo no Brasil. Dá licença. Bom. Saúde. Obrigado. E antes dele, havia também o Dom Romualdo, que foi arcebispo da Bahia, que era um ultramontano, intransigente, mas ele não tinha ainda uma formação tomista. Era um ultramontanismo mais na linha de Joseph de Maistre, né? Ou seja, contra a Revolução Francesa, contra o liberalismo, mas sem o fundamento metafísico que o tomismo dá, né? Já José Soriano consegue esse fundamento e fala de direito natural de uma forma mais apropriada, né? Mais fundamentada, e prepara uma geração seguinte. Eduardo Prado, Carlos de Laet, né? Vários outros que mais ou menos profundos, né, foram disseminando essas ideias até a fundação do Centro Dom Vital, cujo nome, Dom Vital, remete, obviamente, né, à questão religiosa. O açoriano, ele se fixou no Rio de Janeiro depois ou não? Ele morou no Rio por alguns períodos, mas ele, sobretudo, esteve em Pernambuco. Em Pernambuco ele teve uma revista, porque ele foi deputado. Então ele morou no Rio um tempo. Nossa, ainda foi deputado. Ainda foi deputado. Nossa, que vida. Exatamente. E depois foi o redator da Constituição do Estado de Pernambuco, depois da República. Ele teve uma vida intensa, hein? Intensa, exatamente. Defendia os bispos, né, na questão religiosa, porque a questão religiosa nunca é demais então, tratar se você dela. quiser, comenta para
para situar, às vezes quem está acompanhando não está muito a par. Então, sim, é fundamental para falar. É fundamental estudar a questão religiosa para entender o movimento católico no Brasil. O combo Idade Média está com 40% de desconto. Frete grátis. Não perca, hein? Aproveite logo essa promoção e clique no link que aparece na tela.